Escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje aqui no Crime Ideia sobre o projeto ou programa Escola Sem Partido, que é uma discussão aí que tem levantado vários debates no Brasil hoje, bastante, eu diria assim, avultuosos, grandes. Por qual sentido? De misturar, mais uma vez, a ideia da política com a sala de aula. Quais seriam os limites da política na sala de aula e qual seria, então, o papel do professor diante da educação. Para a gente começar, então, nós vamos apresentar, na verdade, o projeto. E nós vamos, então, em tópicos e tópicos aqui, ir discutindo parte dos projetos até chegar numa discussão mais teórica para a gente conseguir, então, abrir nossos debates. É importante a gente ressaltar que isso aqui é videoaula. E isso aqui não é um ambiente neutro. Existe posicionamento a respeito do que está sendo defendido aqui. Isso não significa que você que vai assistir vai concordar com a gente, não significa que você vai acatar com essas ideias. O importante é a gente defender o debate. Isso é que tem que estar acima de qualquer coisa. E eu acho que uma das prerrogativas da Escola Sem Partido é exatamente querer acabar com isso. Querer acabar com a ideia de que existem posicionamentos, que pessoas têm posicionamentos, alunos têm posicionamentos, professores também têm posicionamento. Realmente, é muito preocupante. Então, o primeiro momento que a gente tem que entender é que o projeto... Fazendo barulho, velho. Não, mas não dá nada não. Pausa, então, vamos cortar, né? Então, o primeiro ponto é necessário nós discutirmos aqui de onde partiu o projeto Escola Sem Partido, de onde vem essa ideia, quem propôs esse projeto e, claro, né, entender da onde são as nuances, eu diria, fundamentais dessa questão. O projeto, o programa Escola Sem Partido surgiu em 2004, então já tem muito tempo, tem mais de 12 anos, né, que surgiu de um advogado, Miguel Najib, com a ideia de que os professores estariam, né, obrigando os alunos a seguir determinados posicionamentos políticos. Um termo que eles utilizam muito, e nós vamos discutir mais no final da videoaula, que é o termo ideologia. Em 2014, o deputado Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, propôs, isso em âmbito, né, estadual, que o Miguel Najib elaborasse um projeto-lei que ele apresentasse à Câmara dos Deputados. No mesmo ano, virando já para o ano de 2015, Carlos Bolsonaro também apresenta, só que na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E agora, em 2016, um senador federal ligado ao Partido Republicano, né, do Espírito Santo, chamado de Magno Malta, propõe, mais uma vez, o projeto Escola Sem Partido, agora em âmbito federal. E haja vista que é necessário ressaltar também que esse projeto já está aí praticado em âmbito legal em alguns estados no Brasil e, ao mesmo tempo, já está meio que na ilegalidade funcionando nas escolas, onde, inclusive, nós damos aula. Bom, e diante disso é necessário entender, então, qual seria a mudança efetiva do projeto Escola Sem Partido? Bom, vamos lá. O projeto Escola Sem Partido é a PEC 193, né, proposta então pelo Magno Malta, que tem o objetivo de incluir nas Leis Diretrizes Básicas da Educação, a LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que ela rege, na verdade, eu diria assim, todas as políticas educacionais. Quais seriam, então, os limites, o papel do professor, o papel do aluno, quais seriam todos os trâmites funcionais e legais da educação. Então, eu gostaria de apresentar o projeto Escola Sem Partido, apresentando o artigo 2º dele, no que compete aos professores, que diz mais ou menos o seguinte: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 2. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. 3. Liberdade de aprender e de ensinar. 4. Liberdade de consciência e de crença. 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. 6. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. E 7, e último, direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, há algumas questões bastante preocupantes no que tange esse projeto. Nota que não existe nenhuma definição à ideia de pluralidade, não existe nenhuma definição na ideia, então, de neutralidade. Isso, do ponto de vista científico, não tem nenhuma validade. Eu falo isso com
com tranquilidade muito grande, assim, porque dentro do campo sociológico, por exemplo, o positivismo, no qual foi incluso autores como Auguste Comte, que acreditava que a relação sujeito-objeto estava bem distante, o próprio, eu diria, o pesquisador cientista deveria sair dos seus valores e conseguir ser frio diante do objeto, isso já caiu por terra há muito tempo. Inclusive, o próprio Émile Durkheim, que eu particularmente não considero positivista, mas um funcionalista francês, acreditava que devemos tratar os fatos sociais como coisas. Inclusive, é uma videoaula aqui do Crime Ideia, onde ele vai apresentar a seguinte ideia. Tratar como coisa o fato social é entender que o objeto de pesquisa, no caso, sei lá, qualquer elemento da física, da química, da história, estaria distante daquele, então, pesquisador, no caso, o professor. Então isso é uma ideia que já passou por muito tempo, que já foi discutido por inúmeros autores. Citaria, por exemplo, o próprio Paulo Freire, que muitos do Escola Sem Partido não leram, até mesmo demonizam o autor. Interessante que uma das ideias que é dar pluralidade, que seria discutir, então, Marx, poder discutir autores diferentes de Marx, como John Stuart Mill, discutir, por exemplo, John Locke, apresentar René Descartes para os caras, e ao mesmo tempo entender essa pluralidade de ideias, é um projeto que tem incoerência entre a teoria e a prática no que ele propõe. O artigo 3º da lei diz o seguinte: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Essa parte é bastante curiosa no projeto, uma vez que trata-se de uma ideia de que os professores teriam essa capacidade de orientar os alunos a terem um tipo de desejo específico. É importante a gente ressaltar que aquilo que os estudiosos hoje chamam de orientação afetiva e sexual é algo que é construído dentro das pessoas também, e que não depende da opinião de outras pessoas. Então, ninguém vai dizer para mim que eu tenho que ser gay e eu passarei a ser gay por causa disso, ou a gente vai convencer os alunos a terem determinadas ideologias em relação a isso. Esse nome, ideologia de gênero, é um jeito também de tentar demonizar os estudos das sexualidades, das diversas sexualidades, que são temas transversais previstos, né, ali dentro da discussão, dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Quer dizer, isso não é um assunto para ser trabalhado somente dentro da reprodução humana ou dentro dos hormônios na área de biologia. Isso todas as áreas têm responsabilidade por falar sobre isso também. Cabe, né, aos professores terem uma formação melhor, de fato, né, para que tenha condição de lidar com a questão. Agora, de fato, não existe ideologia de gênero nesse sentido. O que existe é estudo e esclarecimento em relação a essas questões. E aí o Escola Sem Partido quer também que esse assunto não seja mais discutido. É curioso que o termo ideologia de gênero aí, né, é um termo super pejorativo, né? Então ele desqualifica a quantidade de pesquisas de estudos sobre gênero que existem no mundo hoje, né? Bom, uma outra questão muito preocupante, né, no projeto Escola Sem Partido é a ideia de que os pais eles têm uma espécie de monopólio na formação educacional dos filhos. Bom, isso é uma construção que eu diria, desculpe o termo, mitológica, até porque a educação não parte da família. As instituições sociais, que nós sabemos muito bem, elas formam os indivíduos cotidianamente, tanto a escola, quanto a igreja, quanto as ruas, quanto os espaços de amizade e sociabilidade que existem no campo social. Então, por exemplo, o pai não tem total monopólio sobre os filhos. Veja, vivemos num mundo da sociedade das informações, né? A tecnologia ela avança. Os filhos, se a gente for pegar a geração Z, né, como alguns consideram, passam mais tempo em contato com o mundo virtual do que com seus próprios pais. Então essa é uma ideia, por exemplo, muito falsa. Outro problema fundamental, além do conceito de ideologia que eles consideram, a ideia de neutralidade, ela no campo da sociologia, ela não é a ideia de que o indivíduo ele tem que ter uma espécie de total separação do objeto que ele estuda. Inclusive a palavra neutralidade significa, no momento que foi ciência, política, são coisas separadas. O Weber mesmo, um autor que fez muitas críticas ao Emile Durkheim, propunha a ideia da neutralidade axiológica, que era a ideia de que, olha, o pesquisador ele escolhe os objetos no qual ele vai pesquisar. Nós lançamos já, num ato de pesquisa, uma espécie de posicionamento. Então não existe essa ideia de se afastar totalmente da neutralidade. O que Weber vai considerar
para um cientista, é impossível é possível, na verdade, e preferível, que no objeto de análise no qual ele faz, né, no processo tão científico, ele tente dar uma posição mais factual, uma análise compreensiva, né, das ações sociais, que não deixaria, na verdade, seus valores pessoais interferindo. Exemplo, eu falaria de sertanejo e começaria o meu texto explicando: eu odeio sertanejo. Isso não é ciência. Né? Então, assim, o papel do cientista é poder dessa pluralidade. E que bom que a sala de aula possa construir pluralidade. Sabemos muito bem, existem inúmeros problemas em relação à pluralidade de sala de aula, mas criar pluralidade é uma questão que já está definida na LDB há muito tempo. Ou seja, a escola sem partido afirma coisas que já estão no campo teórico obrigatórios em lei. É importante a gente dizer também que o professor ele não tem esse poder todo como imaginam os idealizadores do Escola Sem Partido. Né? Nós estamos ali com os nossos alunos 50 minutos por semana. Esses alunos passam muito mais tempo com seus pais. Né? A gente não pode desconsiderar que esses alunos têm opinião, que eles têm uma vida própria. Né? O Escola Sem Partido presume aquela ideia de uma folha em branco, a tábula rasa, que esses alunos chegariam ali para ser preenchidos com conhecimento. Na verdade, não é assim. Nós que somos professores da Humanas e que debatemos em sala de aula, a gente se depara com alunos que batem de frente com a gente cotidianamente. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é tentar mediar esse debate, sobretudo quando há alunos que discordam disso aí. Se nós emitimos o nosso ponto de vista dentro de sala, por exemplo, para debater com o aluno, não é jamais no intuito de dizer assim, só a nossa verdade existe, a sua verdade está errada. Né? O professor que faz isso realmente precisa ser chamado a atenção, porque ele estaria fazendo um processo que não é de educação, e sim de doutrinação, de catequese. Né? Não é, o objetivo da escola não é isso, o objetivo da escola é propor a discussão. E o Escola Sem Partido vem tentar, na verdade, calar essa discussão. O interessante é que o Escola Sem Partido traz em seus artigos ideologias. Então, o Escola Sem Partido é uma ideologia também. Então, quando se fala de escola sem ideologia, é uma grande falácia, porque é simplesmente substituir um sistema que existe hoje por outro que está aí cheio de ideologias, cheio de ideias também para ser colocadas de cima para baixo. Nós podemos discutir uma outra questão aqui, final, que é uma questão mais teórica, né? O nome ideologia aqui, o termo ideologia que o projeto Escola Sem Partido traz, é no mínimo do século XVIII. É um termo muito ultrapassado já hoje. Quem estuda nas áreas de humanas sabe muito bem que a palavra ideologia é um conceito polissêmico, ele tem vários significados. E o significado com eles trabalham é muito ultrapassado. Por exemplo, aqueles que eles mais demonizam, por exemplo, até convido vocês a assistir um vídeo caseiro que o próprio Magno Malta faz, está aqui no YouTube. Magno Malta, Projeto Escola Sem Partido, é uma fala no qual ele coloca. Ele fala, por exemplo, que os professores obrigam os alunos a pensar tal qual Marx. Bom, o Marx, que ele não leu, e tomara que o próprio Magno Malta esteja nos ouvindo agora, porque é um convite à leitura, viu? Isso não dói. Dói, leitura é difícil, mas não vai se fazer mal, não. Queria que você lesse, por exemplo, Marx e trazer o conceito de ideologia do Marx. Quando ele fala assim, ideologia é uma espécie de falsa consciência sistematizada da realidade que tem por objetivo ocultar as relações sociais e entender que elas são naturalizadas, são naturais. Exemplo, que a pobreza é natural, sempre existiu, sempre vai existir. Então isso é ideologia. Ideologia é um mecanismo das classes dominantes de manter, por exemplo, o status quo social no qual ele está. Então eu acredito, e claro, né, usando aqueles que eles mais odeiam, que é o próprio Marx, que o projeto Escola Sem Partido é uma ideologia, é criado inclusive pelas classes dominantes para conseguir manter essa estrutura social de entender que o indivíduo nasce com seu sexo, com gênero definido ou alguma coisa desse nível, e ao mesmo tempo tentar manter essa neutralidade em sala de aula, que não existe o aluno, nem o professor, nem a escola. Sabe por que não existe? A própria estrutura física da escola não é neutra. Sim. O jeito que o professor lida na sala de aula, nesse processo que o Michel Foucault chamava de docilização dos corpos, isso não é neutro. A sala de aula é um espaço de política, de conflito e de embate. Agora, o que nós podemos fazer desse espaço é dar uma humanização, uma pluralidade a esse espaço. Que o aluno participe, que o professor também possa construir junto ao aluno, claro, porque ele é profissional da educação, é uma educação mais próspera. Pensa bem, por exemplo, né, pegando o gancho disso que o João está falando, você estuda provavelmente em sala de aula, em fila, né? Não se faz círculos, por exemplo, para debates, provavelmente existe um tablado onde o ser superior, professor, se coloca, está acima de todos,
O espaço para a conversa é um espaço praticamente nulo. As escolas, especialmente as particulares, têm adotado câmeras dentro de salas de aula. Essas câmeras não têm só imagem, muitas delas têm som também, né? Então, assim, a gente viu, as matérias são chamadas de disciplinas, né? Então, quer dizer, isso tudo remonta a um tipo de ideologia que já existe também e que definitivamente não é de esquerda. Definitivamente não é pauta da esquerda. Então, a gente precisa, na verdade, tentar humanizar essa escola e tentar fazer com que esse espaço seja um espaço profícuo para o debate, um espaço que haja posicionamentos diferentes, que a pessoa conservadora que tenha o seu posicionamento e que apresente a sua opinião, mas que tenha a capacidade de ouvir também aquele outra pessoa que tem um posicionamento de centro ou de esquerda e que tenha os seus posicionamentos. A escola tem que ser um lugar de debate e a escola sem partido não contribui em nada com isso. Então é isso. Muito obrigado a vocês. Até o próximo Crime Ideia. Valeu! Velho, o telefone tocando. Não tem problema, velho. Certeza? Não. Não, cara. O telefone toca. Deixa. Foi uma musiquinha na hora. É.